Tá na hora do Alexandre Garcia. Tá no ponto aí, chegou, né? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, pessoal do Balsas Acontece, aí na audiência com meu amigo Carlos Eduardo Souza. Vamos para o comentário de hoje. Roda aí. Ontem, mais uma vez, o presidente queixou-se dos jornalistas, né? Antes disso, foi abordado, perguntaram de novo sobre 27 cheques que dão um total de 89 mil de Queiroz para a atual primeira-dama durante 5 anos. Né? Dá uma média de R$ 1.400 por mês, uma coisa assim. Né? Num mundo de bilhões de corrupção, né, a gente percebe que é estranha a insistência da pergunta, ao mesmo tempo em que tem que ser perguntado para a pessoa certa, que é quem está conduzindo o inquérito de rachadinha, né? Que é a rachadinha de todo mundo lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, naquela época. O presidente se irritou e mais uma vez, respondeu para o repórter alguma coisa, pergunta idiota, alguma coisa assim, né? E o presidente sabe que isso dá ibope para ele, né? Cada vez que ele briga com o jornalista, aumenta o aplauso dos seus apoiadores, né? Ontem, por exemplo, em Ipatinga, foi uma ovação enorme, a população veio para a rua para recepcionar o presidente, com grito de mito, nossa bandeira jamais será vermelha, eu vim aqui de graça, né? Aquelas frases. E ele começou o discurso lá na retomada de um alto-forno da Uzi Minas, dizendo que se a imprensa elogiar é porque alguma coisa está errada, né? Porque estão aprovando alguma coisa que não está dando certo no país. Enfim, essa briga vai continuar e ele, de certa forma, ganha, entre os seus seguidores, ganha cada vez mais apoio, né? Porque ele divide com seus seguidores esse sentimento. Foi um dia simbólico em Ipatinga, porque foi reaquecido o alto-forno desligado no dia 22 de abril por falta de demanda de aço, né? São 3 altos fornos, o primeiro foi religado ontem, o que significa o reaquecimento da economia também, e da indústria principalmente, né? Porque o aço é o que está no seu automóvel, na sua geladeira, em quase tudo que diz respeito à nossa vida diária. O alto forno, são 3, produz ferro gusa, é onde sai a qualidade do ferro, depois vai para a aciaria e depois para a laminação, né? E depois chega a indústria de transformação. Foi um dia simbólico, porque mostrou a retomada da economia brasileira. Agora, nessa retomada, onde entrou também o Casa Verde e Amarela, de um dia antes, na indústria da construção, que é um outro setor, e já tem reclamações aí que está encarecendo, está mais caro o tijolo, está mais caro o cimento, está mais caro o ferro de construção. Tem que dar uma olhada nisso, porque o consumidor desses produtos não ficou ganhando dinheiro na época da pandemia, não, né? Foram 65 milhões de brasileiros que receberam, durante 5 meses, né, 50 bilhões por mês desse auxílio que o governo deu para a economia não parar de vez e a pessoa ter como sobreviver. Mas é preciso ter cuidado, porque a inflação está lá embaixo, a taxa básica de juros também, e não pode o material de construção sofrer uma alta assim, sem explicação, né? Uma outra questão aí que estão, de novo, Constituição em jogo, né? Estão falando aí, reeleição do presidente da Câmara, do presidente do Senado, conversaram com gente do Supremo para ver se ajeita isso. Olha, para ajeitar isso tem que mudar a Constituição, porque a Constituição, no artigo 57, né, que é o artigo que fala do Congresso Nacional, no parágrafo 4º diz que a eleição, né, o mandato dos presidentes da Câmara e do Senado é de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então não tem explicação, né? Está escrito na Constituição, a Constituição deveria dar solução para tudo.
e inclusive é uma Constituição prolixa, grande, né? Entra em detalhe, então está tudo lá. Mas toda hora estão passando por cima da Constituição, né? Como aconteceu lá no impeachment da presidente, que ela não ficou impedida de ser candidata ao Senado por Minas Gerais, mesmo estando escrito na Constituição que fica impedido por 8 anos, né? E depois o próprio Supremo, né, passou por cima de liberdade de expressão, liberdade de opinião, proibição de censura prévia e tudo isso. É preciso a gente respeitar a Constituição, porque senão vira bagunça. A Constituição é que nos mantém dentro da lei. Ela é a lei máxima do país. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix Ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silo bolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 3541-5961.